estando a agenda, não estando com aula também, com prazer eu faço questão de participar, ainda mais para falar com a galera que está iniciando o sonho da estética, que está iniciando esse mundo. Pessoal, eu já estou nesse mundo tem um pouquinho de tempo, tá? Um pouquinho de tempo, porque esse ano estão completando 16 anos já que eu estou dentro da área da estética. Quando a gente começou com a estética, eu te juro por Deus, eu nunca pensei que o desfecho ia ser tão grande como é hoje. Quando eu decidi fazer estética, pessoal, ele foi uma escolha um tanto quanto inusitada lá atrás. Por quê? Eu vim de um técnico de química, então de cosmetologia eu já estou mexendo, já tem 18 anos. Nossa! Tem Esse 18 detalhe eu ainda não anos. sabia. Eu tô falando que eu tô ficando passado, eu tô ficando sábio. Passado não, né? Eu acho que eu Passado. vou terminar a aula e vou aplicar um Botox até, mas enfim. É... Gente, eu tava daí na faculdade e a quem da farmácia, quem de tudo, o meu sonho sempre foi ser docente. Eu venho de uma família de professores, então minha mãe é docente, meu pai foi docente, meus tios são docentes, meus primos são docentes. Meus tias avós eram docentes, então é uma coisa que eles podiam ter feito jogador de futebol, mas não, eles decidiram fazer professor e transmitir o gene do professor, né? Que a criatura nasce querendo ser professor. E eu queria, para conquistar esse sonho, tinha certeza que parte disso era fazer um programa de especialização, pegar um programa de mestrado. Então, quando eu fui olhar o valor da bolsa de mestrado, falei, gente, acho que eu vou morrer de fome. Porque a bolsa de mestrado na época era R$ 1.200. Para morar fora de São Paulo, com dedicação exclusiva e com R$ 1.200, falei, não vai dar certo. Eu vou tentar entrar numa zona de atuação onde pelo menos tem aderência com o que eu já mexo, que é a cosmetologia, né? E foi onde eu comecei, então, a fazer meus cursos livres de estética junto dos primeiros anos da graduação. E foi a coisa mais assertiva que eu acabei fazendo, porque eu juntei o útil ao agradável, só que na época eu não tinha nem noção do que era o universo da estética e do complexo é esse universo, o quanto que a gente precisa realmente estudar, se empenhar, aprofundar, para conseguir ser um bom profissional dentro da área da estética. E a estética ela foi me abrindo sempre portas e braços e oportunidades ao longo desse tempo todo, como eu não tive carreira nenhuma, porque eu era literalmente o ponto fora da curva, mas que foi totalmente recebido de braços abertos. E, pessoal, imaginem vocês, eu estou falando de estudo em estética na área farmacêutica em 2005, 2006. Não tinha nem no pensamento mais vago de um farmacêutico, ou mesmo de um biomédico, que um dia isso seria uma zona de atuação comum. E eu acabei ingressando dentro dessa área porque, como eu já tinha prática clínica, fiz muita limpeza de pele, fazia muita modelagem, fazia muita drenagem. E no meu mestrado apareceu daí a oportunidade. Deu tudo errado, viu, Mari, inclusive. Eu não saí de São Paulo, tá? Fui pro balcão de drogaria. Nossa. E graças a Deus isso aconteceu. Eu tenho certeza que um monte de aluno aí do outro lado fez a mesma cara, sabia? Porque é o medo de onde a gente às vezes tem de parar, não é verdade? E olha, Apesar de todos querem, né, ir para esse balcão, né? olha, eu ainda fui para um balcão de drogaria de bairro, na mesma que eu fiz o estágio, na periferia de São Paulo. E, gente, naquela época não tinha nem o programa Farmácia Popular ainda, tá? Então, não tinha medicamento por desconto, o posto estava totalmente desabastecido e graças a Deus eu fui parar nessa drogaria, porque foi lá que eu comecei a desenvolver o meu entendimento clínico do que é o ser humano, de como que é a interação medicamentosa, do que a gente precisa começar a prestar atenção numa anamnese, numa avaliação, porque o índice de automedicação era altíssima, medicação errada era altíssima, posologia, maneira de tomar, para você avaliar uma vez, que assim, a gente não sabia se ajudava ou se ria, mas
aquele dia, pelo menos, eu consegui ficar sério. Porque o menino chegou assim meio desesperado. Olha, eu acho que a minha namorada tomou a pílula do dia seguinte errado. Porque como que ela fez? Então, havia 2 comprimidinhos na caixa, ela tomou um, daí ela me deu o outro, tomei. Eu fiz, você tomou o comprimido? Eu tomei o comprimido, ela me deu. Então, era nesse nível as coisas que a gente tinha. E o farmacêutico de bairro, gente, ele sabe mais coisa do que o próprio padre da comarca. Porque era na minha comanda que o marido vinha comprar a tintura do cabelo da esposa e a pílula do dia seguinte da amante, na mesma comanda. E depois a esposa vinha com as coceirinhas, e a gente, né? Não sabe de nada. Mas ela ainda virava, Mari, quando chegava essas coisas, é essa pomadinha aqui que você vai usar. É assim, assim, daí ela voltava para agradecer. Nossa, mas como que você acerta, né? Não sabia nem de onde vinha, né? Uhum. Não, você fez certinho. Noia, nem o médico sabia o que eu tinha. Eu falei, que ele não sabia o que eu sei, mas enfim. Lá a gente foi desenvolvendo, então, todo esse núcleo clínico. E antes mesmo de existir a RDC 44 de 2009, eu já prestava, então, essa atenção farmacêutica, e principalmente no nicho que eu gostava de atuação. Então, eu já passava a indicação do dermocosmético, da orientação de cuidados. Entendi um pouquinho mais que estética é parte da saúde, gente. Então, quando a gente pensa em estética, uma coisa é fundamental. Se você quer falar bem de estética, você tem que entender o que está acontecendo no organismo da pessoa, porque muitas das manifestações da estética são sinais de uma desordem fisiológica. Então, se eu tenho uma desordem fisiológica, eu vou entender algumas outras coisas. Meu paciente que vinha lá, que eu sabia que era um paciente que tinha problema de índice hiperglicêmico, era batata. Na comanda dele, a gente já começava a fazer o complemento do quê? É um paciente muito tendencioso à xerodermia, então ele tem a desidratação cutânea, a desidratação é intensa por causa do momento de urese dele, que também é intenso e favorecido. Eu precisava passar algum princípio ativo que também tivesse já uma finalidade antiglicante para que ele não estragasse tanto o colágeno da pele. Então a gente ia exercitando esse ramo de atuação. E esse exercício, junto com essa vivência clínica de olhar a pele, de fazer as massagens, de fazer o todo, abriu portas para, no meu mestrado, eu trabalhar com segurança e eficácia cosmética. Então, eu fui trabalhar lá na Faculdade de Medicina de Santo André, onde eu também dei aula depois. E isso continuou abrindo portas, porque o estudo da cosmetologia aplicado às práticas clínicas por alguém que tinha vivência clínica abriu a porta dos estudos do doutorado com equipamentos de segurança e eficácia de equipamentos. E foi daí onde o universo, em 2010, mudou para mim, Mari, porque eu fui convidado a fazer os estudos para as empresas de equipamentos e de produtos cosméticos do mundo profissional. E nessa oportunidade toda, como era pesquisador e as escolas estavam convidando para as aulas, para os conteúdos, eu achei bem interessante, porque o farmacêutico estava dando aula de eletroterapia e equipamento, de repente no curso de fisioterapia e na pós de dermatofuncional. Era aquele ponto totalmente fora da curva, que quando o pessoal me perguntava onde você fez a fisioterapia, eu falava, eu não fiz. Porque naquela época era só fisioterapeuta, né? E o esteticista nunca ia dar aula num superior, então eles nem perguntavam, porque o bacharel de estética aqui na Anhembi Morumbi, que foi o primeiro que abriu, se eu não me engano, ele abriu em 2012. Então isso foi muito anterior ao todo. Só tanto é que a minha abertura de empresa aqui em São Paulo, o meu CNPJ de 2011. A legislação da farmácia estética foi lançada em 2013. A legislação da Biomed foi lançada em 2012. Então, eu já vivia esse cenário da estética no mundo anterior. E eu acho que é bem interessante isso, porque eu vi acontecer tanta mudança, gente, tanta mudança, que foi para o bem, que foi para o mal,
e que hoje permite que a gente tome algumas atitudes, tenha alguns posicionamentos, tenha alguns discernimentos dentro do que a gente vê de mercado, que nos dê um pouquinho de amparo e base para pensar justamente nesse tema. O que vai ser a estética nesse nosso futuro? O que eu vou ter que trabalhar daqui para frente? O que vai ser um bom ponto de abordagem? O que eu não vou poder fazer abordagem? Como que vai ser tudo isso? Ô, Rafa, mas assim, é interessante você falar da questão da base clínica, né? Muitas pessoas acham que a estética é simplesmente pegar o paciente, passar um roller ou aplicar né, uma massagem, um ultrassom, e não conhece a parte clínica do paciente. Uhum. Essa bagagem que você trouxe, eu acho que ela é extremamente importante para esse conhecimento, né? E as pessoas entenderem que não é só fazer um curso ou fazer um curso online que ela está apta a atuar na estética. Você Então, é sabe que a bastante atuação da interessante estética é você mostrar isso. complexa, né, Mar? Você é a prova viva que sabe que a atuação da estética é complexa. Eles não sabem aqui, Rafa. Quem chegou um pouquinho antes ouviu, né? Gente, o Rafa me chama de paciente metro, tá? Porque, nossa, eu ligo para ele, Rafa, eu fiz isso, tô roxa. Todo procedimento que eu fiz, principalmente em curso, não deu muito certo. Deu certo e não deu, né? Deu certo que eu tô aqui inteira, né? Para contar a história, né? Tem história, aprendeu. Muito bem. Gente, cada curso que ela aprendeu uma técnica nova, foi bom que ela aprendeu também já o tratamento de uma intercorrência nova. Ai, nossa, só um detalhe. Só Assim, que esses pontos não fazem a gente crescer, porque, galera, é uma coisa bem interessante. A gente, quando acerta, acerta. Quando a gente erra, a gente precisa corrigir. Isso é um ponto importantíssimo. Se a gente não tem noção do que está acontecendo no nosso organismo, não existe estética, sabe? Estética é consequência justamente desses saberes todos. Estética é consequência de tudo aquilo que você tem, então, da base da fisiologia convencional. Por isso que quando a gente pensa estética, eu acho que eu tô até com luz demais, porque eu tô me sentindo quase o pessoal do tá, Crepúsculo. Olha, deixa eu tá, você tirar tá uma, pelo bloqueado. menos. Aí, pelo menos um pouquinho menos. Abaixa um pouquinho que a gente tá vendo só daqui para si, daqui para baixo, na verdade. Da onde você tá me vendo? Do nariz. Agora eu tô vendo da sobrancelha para baixo. Peraí, é pra cá? Isso, aí. Eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Agora a gente tá vendo. Tudo não, né? Quem falou quase tudo. Aí, Rafa, ficou bom. Quase Mari, Só não tá igual no nome. tudo não. melhorou aqui também. Hã? Melhorou aqui também. Melhorou, né? Então, a gente ter esses conhecimentos é legal, até para você entender o que é uma indicação clínica, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer no tratamento. Tudo, gente, vai somar, porque, ô Mari, imagina eu quando comecei, hoje a estética ainda é considerada. Lá atrás, aí você faz cosmético, você trabalha com creminho. Como eu ficava bravo quando falava que eu trabalhava com creminho, porque o quanto que eu tinha que estudar para preparar o santo do creminho. Porque, gente, quando vocês forem para cosmetologia de verdade, vocês vão ver que não é uma farmacotécnica cheirosa. Não, tem um monte de coisa que tem que ser avaliada, bem estudada, bem implementada, para que você tenha resultados clínicos, performance, segurança, e lá, e tudo isso. E daí me falava uma coisa dessa, falava, ah, passo. Aham. Cremina hemorroida da senhora sua mãe. Ô, Rafa, Já mas uso para empurrar de volta. Você faz massagem fácil, tântrica. Chama sua avó, inclusive. Você vai ver como a velhinha vai voltar à vida. é desse naipe. Então, gente, nos minimizavam por achar que não tinha base, cientificidade no todo, quando na verdade tem muita. A pele é um órgão e ela está em correlação direta com todos os outros órgãos do nosso corpo. Por conta disso, muitas das manifestações de desordem internas vão refletir justamente na pele. E eu preciso começar a avaliar onde estão essas desordens, porque uma acne às vezes não é uma acne, é uma desbiose intestinal. Uma mancha às vezes não é uma mancha, é uma desordem do nível estrogeno ovariano daquela pessoa.
Então, são esses os pontos que a gente tem que começar a criar um pouquinho de mão para entender o que existe aquém da estética. E assim, você falando aí, Rafa, da questão do diminuir. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, há 15 anos atrás, as pessoas ainda viravam para mim e falavam assim, mas você vai fazer farmácia? Eu não sabia que para ser balconista precisava de curso superior. Então, eu acho que existe essa diminuição da área de saúde, e eu acredito que em vários, né? Em várias classes, não digo só na nossa, mas eu tenho certeza que na biomedicina muitos passam por isso, né? De desmerecer a parte de estar, né, atuando numa área de análise. E a gente precisa, sim, mostrar para as pessoas o que a gente passa. Não é só, porque é muito fácil você ver a glória do outro, mas o que a gente precisa passar para chegar ali que é muito mais difícil, né? E as pessoas precisam entender que a gente precisa estudar. Eu sempre falo, quem são alunos meus ou quem foram os meus alunos, sabe que eu sempre falo, gente, não adianta só fazer uma graduação. Rafa, agora eu tô vendo só a sua boca. Eita, mas eu me vejo todo. Olha, Mas eu nem tô fazendo bico. Tô vendo só a boca de preenchimento top e o queixo. Essa é minha mesmo. Né? Não, mas agora sério? É sério. Aí. Não. Ô, Mariana, eu acho que é só para você mesmo, porque eu tô vendo normal ele aqui, tá inteiro para ele. Tá vendo inteiro? É porque eu fixei ele aqui. Rafa, você está aí você fixado. Para de ficar me cortando pelas metades aí, viu? Mas eu continuo vendo só a sua boca, mas enfim, tá bom. Boca bonita a gente gosta de ver. Ô, Rafa, mas assim, então, todos sabem o tanto que é importante estudar. Então, eu fico muito chateada, às vezes, quando eu encontro algum ex-aluno que, sei lá, 5, 6 anos, né? Vamos parar por aí, que senão o povo vai fazer conta de quantos anos eu estou na profissão, mas enfim. Eu falei, porque você não pode falar. Tem só 16 anos que eu sou farmacêutica, mas tudo bem, como professora eu tenho 10, mas tá bom, né? Mas, enfim, é muito ruim você ver que a pessoa continua ali no mesmo, né? A pessoa, às vezes, não quis evoluir. E aí, às vezes, a pessoa olha para mim... Ainda critica que evoluiu. Hã? E ainda critica você que evoluiu. Sim. E aí a gente vê que tem muita gente que fala assim, nossa, mas você está na estética, eu quero fazer. Acha que é um curso de 2 horas, de um dia. Eu falo, gente, olha só. Para você chegar onde eu tô, e olha que eu tô só no começo da escalada, e eu me espelho muito em você, Rafa, porque eu acho que a sua trajetória, fora que, assim, eu te acho uma pessoa extremamente fantástica, né? Mas a gente tem que trabalhar. Pessoal, vamos ativar os mudos aí, mas assim, já deu certo. A gente tem que estudar muito, né? Eu acho que o conhecimento, ele é diário, o conhecimento, ele é prático, e não é só uma graduação. A graduação, eu falo que ela só nos dá o direito de aprender mais. Então, eu acredito, Rafa, que o primeiro desafio que a gente encontra dentro desse ramo da estética, né, que a gente fala da estética do futuro, é o bom conhecimento e o conhecimento diário. Então, é um produto novo, o cliente liga, fala de uma coisa nova, eu vi isso, desmistificar o que é verdadeiro e o que não é, porque dentro da estética a gente tem muitos fake news também, né? Produtos milagrosos. Que você não pegou uma época, mas na estética, que o pessoal ia nos programas para falar da drenagem linfática intensa, que fazia com o desentupidor de pia. Mentira, não, isso Não, gente. Você fazia o bombeamento, sabe, com aquela grandona de desentupir a privada? Mas se for pensar, tinha um fundamento, né? A pessoa pensava... vergonha, fundamento. Ai, gente, acredito. Por isso que muito da estética, querendo ou não, ela ficou desacreditada um tempo, por causa dessas palhaçadas todas. Sabe? Quando pararam um pouco dessas coisas
E daí que eu acho que foi legal a farmácia ter entrado, daí que eu acho legal a biomedicina ter entrado, da odonto, porque a gente trouxe outros pontos de vista, os vários profissionais da área da saúde, onde, gente, olha o meu desafio quando eu comecei nos nossos projetos da estética para estudar. Eles viraram para mim, Maria, olha, eu tô com esse equipamento aqui para você estudar. Ele vendeu horrores na feira. Aqui tem. Muito, 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 muito. E eu quero que você entenda melhor dele. Eu falei, beleza, como é que funciona? Então é isso que eu quero que você entenda. Eu falei, oi? Você tá Peraí, vendendo... esse equipamento que você disse que vendeu muito na feira, você quer que eu entenda? É para isso. Mas como que você vendeu muito na feira se você nem sabe o que é? Então a gente tinha muita coisa assim. Funciona. Como? Aonde? Por quê? E daí o farmacêutico, gente, é um ser louco. Porque o farmacêutico é o ser que gosta de saber uma coisa que chama mecanismo de ação. Aonde age, por qual dosagem, em que intensidade, em que intervalo. E essas perguntas eram assim muito X. Imagina eu que era um farmacêutico de P&D. Minha época era especialidade, tá, gente? Não existia o farmacêutico generalista, não. Era farmacêutico de indústria, do controle de qualidade e da gestão. Você falava, você põe aí que funciona. Funciona por quê? Aonde, gente? Vamos... E daí que os desafios vieram. Então, a gente observou que a estética na última década ganhou, inclusive, essa grande cientificidade, e eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Por quê? Ela ganhou essa cientificidade por causa do farmacêutico na estética. Então, o que a gente consegue observar hoje? Grande dos cosméticos profissionais, pessoal, do nosso cenário nacional, as CEOs são todas farmacêuticas. Então, se você pega uma Meso, a Joyce é farmacêutica, a Cosmobeauty, a Fernanda é farmacêutica, a Samana, o Luiz é farmacêutico, a Medicatrice, a Sheila é farmacêutica, a Fernanda, da Element, é farmacêutica, a Eliane, da Arago, é farmacêutica. Então, o mundo ganhou, na verdade, muito com esses novos farmacêuticos que entraram e fizeram toda uma diferença nesse nosso mercado. Fizeram realmente valer a pena e os conceitos mudaram num nível de intensidade, porque hoje é muito comum vocês pegarem um descritivo de princípio ativo e ele bater bem na tecla. O mecanismo de ação é tal. O mecanismo de ação é tal. Então, a base da boa formação, e isso vai ser fundamental para esse programa do futuro, gente, é entender que se eu não tiver um conhecimento basal, hoje a estética não funciona mais como um empirismo. Muito pelo contrário. A estética ela vai funcionar com muita pauta científica, uma vez que se não existe pauta científica, você não deve usar então aquele procedimento ou aquela técnica que não tem sustentação. Eu lembro quando começou a falar muito de cosmética, eu também trabalhei em farmácia, eu trabalhava na parte de manipulação e eu trabalhava com muitos cosméticos. Peraí que tem alguém com áudio ligado. Acho que eu achei, pronto. A gente trabalhava muito com cosmético, né, Rafa? E muita gente, né, até na faculdade mesmo, eu lembro quando a gente estudou um pouco de cosmético, há 15 anos, 16 anos atrás, se falava muito que a cosmética, ela era... Uso externo, ponto. Era uma maquiagem, era uma coisa momentânea, e a gente vendia muito isso de cosmético, né? Que o cosmético, ele tinha aquela parte do embelezamento, mas ele não tinha ação fisiológica, ele era só externo mesmo. E a gente vê que isso realmente é o que você fala, que mudou bastante. Tanto que quando a gente fala de cosmético, a gente fala de nanotecnologia, a gente fala de ativos que realmente têm uma ação não só no local de aplicação. E se a gente não tiver esse conhecimento, né, essa base científica, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, eu vejo que o primeiro desafio que a gente teve mesmo foi a mudança, né, de
de cenário na cosmetologia. Até tem uma colega professora que está aqui nos assistindo, a Alessandra, ela trabalha bem nessa parte da cosmetologia com os alunos, ela desde a tecnologia até a cosmetologia. Então, a gente vê que mudou realmente até a forma de ensinar. Muito. Né? Quando a gente fazia a subdivisão dos grupos funcionais, assim como a gente tem hoje no fármaco, hoje praticamente no cosmético a gente também tem subdivisões bem claras. Você sabe que já desde que eu estava na minha pós, eu coloquei uma proposta para o pessoal que era o entendimento de uma matéria extra para compor o corpo da grade da pós-graduação, que era a cosmetocinética e a cosmetodinâmica. Porque esse fármaco, ele vai entrar. E no que ele entra, seja ele com finalidade cosmética, ele vai começar a desenvolver todo um mecanismo. Então, a gente precisa entender para não ter interação, não ter risco de intoxicação, de gerar alergia e alguns outros problemas que podem ser decorrentes, assim, de qualquer uso de um fármaco convencional, gente. Só que a via de liberação que você está trabalhando é uma via cutânea. Então, hoje a gente entende muito bem que essa história de que o cosmético não permeia não é verdade. A gente tenta estudar índices de estrogenicidade, reações em órgãos paralelos, tudo para tentar, às vezes, diminuir o que seria o impacto disso. E uma das coisas que eu estou sentindo que ainda o mercado não entendeu, Marco, é o seguinte. A gente começou a ver que o dermocosmético, que o nutracêutico são elementos fundamentais dentro dessa nova prática estética, dessa prática do bom profissional do futuro. Lindo? Daí a galera não sabe prescrever. A galera daí não sabe montar uma interação inteligente de ativos que case com a proposta técnica do tratamento para o bom suporte do home care com otimização de resultados. Então, o que eu tenho que passar no antes, no durante e no depois? O que eu tenho que passar para esse nosso paciente como preparo de pele, como recuperação de pele, como efetivador de resultados, como formulação ou ativos combinados para que você consiga, então, manter a performance de tratamento. E, olha, eu sinto isso hoje em carência, inclusive, de quem vem do mundo farmacêutico. Por quê? Quando eu ingressei num primeiro momento, era muito comum, às vezes, o profissional da estética simples não tinha tanto manejo, da dermatofuncional não tinha tanto manejo, o próprio pessoal da Biomed não tinha tanto manejo. Pessoal da Biomed, quem gosta de farmacologia aí? Vocês falam a verdade para mim. A professora... Vou deixar... Hã? A professora tá aí na sala. Então, ela sabe. Eu dei aula de farmaco para Biomed. Nossa! Apesar que eu acho que os meninos da biomedicina, eles ainda não estão no... Eu acho que eles ainda não tiveram farmacologia. Aqui o pessoal da farmácia, sim. Porque a biomedicina, se eu não me engano, nós estamos, acho que a primeira turma está no 5º período. Quarto período. Quarto período. Quarto período. Então, noturno e diurno. Acho que eles ainda não chegaram na farmacologia. Vocês vão chegar. Eles ainda não tiveram esse prazer. Preparem-se para fortes emoções. Mas você sabe que hoje... Não é tão difícil farmacologia, Mari. É nada, gente. É chupeta. É muito fácil. Super. Não, mas eu adoro farmacologia, gente. Farmacêutico tem que entender farmacologia, que senão qual farmacêutico vai formar? Sem farmacologia. Não, mas o que ele quer dizer é isso não. Só que não é que a gente só gosta, gente, a gente tem um tesão nisso, né? Porque você começa a falar dos bichinhos agindo nos receptores específicos, abrindo canal, fazendo sinalizador e qual correspondente químico, o olhinho vai brilhando, 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 brilhando. Eu lembro que quando eu dava minha aula de inflamação pro pessoal da estética, e, gente, aquela turma tadinha, eu acho que eu judiei. Porque eu sou aquele professor que eu adoro uma lousa, né? E naquela sala tinha 2 lousas, gente. Nossa. Então, eu podia começar numa parede e terminar na outra parede escrevendo. Então, ficava um L de lousa escrito. E daí eu ia. Daí a gente começava aqui desde fosfolipase na abertura de ácido araquidônico para estímulo tanto da LOX quanto da COX. Aguenta aí, interleucinas e leucotrienos, que eu tenho que falar aqui das COX agora.
Daí a gente abria todos os sinalizadores, desde o tromboxano, mostrava como que ficava a cascata de hemostase, daí ia para induzida, falava das bradicininas e ia embora nessa. Daí eu chegava no final da lousa e aqui a gente fecha o processo. Beleza, pessoal? Todo mundo olhava para mim assim. Onde você começou, que eu já me perdi? Vai cair na prova? E, gente, a inflamação é linda, porque hoje, quando a gente fala de estética, se a gente não entender inflamação, a gente não faz nada. Por quê? Se eu for trabalhar com uma técnica de rejuvenescimento intensa, eu preciso entender da inflamação, porque eu tenho que gerar um processo inflamatório para conseguir induzir a síntese de neocolagênese daquele tecido. Se eu for falar de inflamação sem controle, eu posso correr o risco de uma mancha. Se eu falar de processos inflamatórios generalizados, eu estou falando do aumento fisiológico, então olha o impacto já sistêmico, gente. Fisiológico do cortisol, um aumento de probabilidade de estrogenicidade. Isso vai favorecer que você tenha esteatomeria, ou seja, gordura localizada, queda da base do metabolismo, reversão dos índices que vocês vão ter por conta desse cortisol, a adiponectina e outros marcadores inflamatórios. Você perde lá no hipotálamo o balanço de GH-relina liptina, e daí você entra em efeito cascata, daí você sobe COX-2 por consequência. Ixi, e vai-se embora. E se eu não ver nada disso, gente, vocês erram a mão na estética. Eu dou aula para o pessoal aqui da biomedicina e eu estou na biomedicina estética, a disciplina com eles. É muito amplo, né, Rafa? Se a gente for falar, porque a gente não fala só de face, a gente não fala só de corpo, a gente fala num geral. E desde o primeiro momento da aula, desde o primeiro dia de aula, a gente falou sobre pele, porque a pele entra em todos, né? Alguém quis falar comigo. Sumiu, voltou. E eu falo para eles muito do processo inflamatório. Óbvio, né, que numa graduação de um tempo curto, a gente não fala especificamente de todas as cascatas, a gente fala num geral e eu sempre falo para eles. Por isso que eu acho que eu judiei. Inflamação é importante. Ah, certeza. Porque era graduação, né? Você não viu o que eu fiz com a minha pós. Nem quero, já imagino, né? Onde você foi parar nisso aí? Mas então, Rafa, eu sempre mostro e tento atentá-los que é importante e que todo processo que a gente vai falar, principalmente do rejuvenescimento, a gente vai falar de colágeno e que em outros processos a gente tem o processo inflamatório presente. Então, a gente vê que é muito conectado, né? Que eles precisam entender que a fisiologia está conectada e que eles têm que entender que precisa da farmacologia, precisa da fisiologia, precisa da biologia celular. E quem quer ser um farmacêutico, quem quer ser um esteta, né? Ou um farmacêutico ou um biomédico, ele precisa entender isso. Isso é a base para começar qualquer coisa da estética, né? E então, Rafa, eu entendo que assim, hoje a gente acompanha, eu vejo algumas pós, não adianta, né? A gente só dentro da graduação a gente tem, mas é óbvio que na pós a gente aprende muita coisa. E eu vejo que em muitas pós que estão saindo no mercado, falta isso aí, né? Eles estão querendo. Eu converso muito com amigos, né? É aquilo. Eles querem só preenchimento, eles querem só botox, eles acham que é por aí, porque vê uma pessoa, vê, né, o Gabriel fazendo sucesso, vê o Rafael fazendo sucesso, vê muitos indo para o exterior e acha que é só isso. E não entende que eu preciso daquela base, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa mostrar para quem está aqui nos assistindo é ter uma boa base da fisiologia. E olha, você quer saber como que isso é importante, inclusive se a gente parar para pensar no cenário atual? Se eu for um farmacêutico único e exclusivamente esteta, e eu for querer no exato momento fazer única e exclusivamente os procedimentos de preenchimento de toxina, que são finalidades estéticas, ponto, única e exclusivamente estética, eu estaria impedido de atuar. Por quê? A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, está na nossa quarentena estendida.
E isso não é tido como sendo uma necessidade essencial. Mas eu, dentro do meu serviço de prestação de atenção farmacêutica, eu posso fazer minha consulta farmacêutica. Eu posso fazer o meu atendimento aonde eu vejo os seus níveis fisiológicos, eu indique algo para suplementação e ajuste desses níveis fisiológicos. Então, a grande sacada, Maria, é o fato de que o novo profissional, para ficar na estética e conseguir render estética daqui para frente, ele vai ter que ser um profissional que vai trabalhar, na verdade, da seguinte maneira: ele não faz estética, ele promove saúde. E ao promover saúde, existe um ganho estético. Então, sejam promotores de saúde, pessoal. É fundamental isso, tá? Não pensem somente naquele nicho da estética isolada. A estética é consequência do bem-estar desse organismo. E lembre que o organismo é um indivíduo. Então, você precisa resgatar as condições fisiológicas de trabalho ideal, ajuste da homeostase, níveis de correlação. Eu estou trabalhando muito com ozonioterapia, por exemplo. E na ozonioterapia, a nossa proposta é: Rafa, melhora a gordura localizada, emagrece, define, favorece desenvolvimento muscular, favorece ganho de cabelo, controla a mancha. Faz tudo isso, gente, como consequência. Do quê? De ajustar o sistema redox, de controlar o nosso sistema inflamatório sistêmico, de favorecer o metabolismo dos oxigênios, de favorecer o processo detox hepático. Quando eu comecei a estudar isso, Maria, eu dava uns pulos desse tamanho, porque eu falei, Ficou louco, né? esse treco faz detox hepático? Como assim? Quando os elementos atacados pelo ozônio, que são os albuminoides, eles entram em contato, existe um estímulo direto do sistema P450. Daí eu olhei aquilo e falei, gente, P450 sendo ativado quer dizer que eu tenho toda uma cascata de depuração fisiológica aqui sendo favorecida. Então, o paciente que tem icterícia medicamentosa poderia ser tratado. Paciente, daí a gente vai puxando para o nosso, né? O paciente que está aí num quadro onde eu quero promover um emagrecimento com um nutracêutico, porque ele vai conseguir fazer uma melhor depuração. O paciente que está num TPC, numa terapia pós-ciclo, eu tenho um efeito hepatoprotetor. Então, a gente começa, galera, ver os nossos desfechos, mas sempre colocando a saúde na base do todo. E essa é a grande sacada. Ô, Rafa, a gente vê que, eu acredito, né? A gente teve um ganho aí com a liberação da ozonoterapia, né? Recentemente. Eu acho que, falando de futuro, a gente tem que falar, sim, de promotores de saúde. Eu acredito que a ozonoterapia, ela é um marco aí para isso. Apesar que a gente, né, igual o PRP, a gente também ainda tem um problema, né? De aceitação, de liberação da classe médica, de achar que é um estudo e, na verdade, não é uma terapia. Então, a gente tem essas batalhas ainda travadas aí, né? Pelo menos com o ozônio a gente saiu na frente, né? Porque, por hora, o ozônio para eles está como sendo uma proposta terapêutica feita sob estudos, experimental, caráter experimental. Para a gente já é uma terapêutica de verdade. E eu acredito tanto no ozônio e na incorporação do ozônio, Mari, que eu assumi uma responsabilidade com o ozônio, sabe? Assim que a gente voltar a ter os núcleos do CRF aberto, tudo bonitinho, eu falei que eu faço questão de entregar toda a minha certificação, porque pelos dizeres da legislação, eu também já sou um ozonoterapeuta farmacêutico. Porque eles pedem 1 ano de anterioridade. Para variar, eu comecei antes de sair a legislação. Então, eu já estou há mais de ano mexendo com ozônio nessa proposta de recuperação, de melhora sistêmica e todos esses pontos. E eu acredito tanto nisso no nosso cenário da estética, porque eu não sei se eu comentei com você, e eu achei até legal, e por isso que eu estou abraçando bem a ideia do tema estética do futuro, porque o meu projeto, eu lancei um programa de pós-graduação, onde eu tenho parte dele numa sala virtual e parte dele, olha a pegada, numa residência clínica. Por quê?
eu quero que você venha e não fique pensando se você está com sono com isso. Eu quero que você venha aqui para atender. Então, eu já vou te preparar, passar conteúdo, treinamento, tudo nas salas virtuais, para que eu consiga concentrar você aqui num período de 80 horas presenciais, mas ó, só atendendo, só treinando, só capacitando. E o programa de residência clínica visa trazer um pouquinho do que é essa vivência que a gente tem. E eu assumi a responsabilidade, inclusive, na minha carga horária, dentro do programa, de já colocar a ozonoterapia como sendo matéria constituinte do curso. Então, você sai, inclusive, o próprio conselho falou que se você tiver com MEC e tiver matéria que some aí cerca de 80 horas, você também já pode se inscrever, além de espeta, como também ozonoterapeuta. Então, olha que legal para quem conseguir mandar as liberações todas para o conselho. É um novo cenário, gente. Vocês podem, inclusive, é importante a gente ressaltar. O profissional da Biomed, ele ainda tem a opção de ser um especialista. Então, se você tiver o interesse de realmente virar um biomédico esteta, já vai no estágio, gente. O estágio de 500 horas abre já a porta para você sair com a habilitação em estética e começar o atendimento. Ai, Rafa, que lindo, você acha que isso é suficiente? Mas nem de longe. Vocês têm muito que aprender. Então, vocês já estão autorizados. Vão atrás de se especializar. Vão conhecer esse universo, que é muito grande. Vão entender o desfecho da estética. Você sabe que eu dei uma palestra aqui para o pessoal de biomedicina estética e eu peguei justamente a aula de fisiologia de uma professora para fazer a apresentação do tema estética. E a gente porque lá não tem o núcleo de estética como tem aí contigo. A gente sofre ainda até dentro dos nossos pares esse perfil, porque eles acham que é só a aplicação e seja o que Deus quiser, né? Não, a gente foi falar de todo o processo de sinalização da melanogênese. Então, o porquê de pensar uma mancha, os outros sinalizadores que podem impactar numa mancha, as desordens fisiológicas e avaliação por fisiognomonia, do que pode ser uma ação de impacto fundo na síntese daquela mancha e no distúrbio melanogênico. Então, a gente vai desde cascata, vai falar de enzima, vai falar dos níveis de cortisol, vai falar de todos os processos oxidantes. Tem que inferir, inclusive, pessoal, quem que lembra disso? Como que eu vou fazer controle de sinalização parácrina? Como que eu faço controle de sinalização neuronal? Como que eu faço controle de sinalização inflamatória? Como eu faço também de endócrina? Porque aí você precisa parar só tudo isso para controlar a cor, tá? Daí ela sério tudo isso? Eu falei, sério, professora? Ela falou, nossa, eu não sabia que a estética tinha tanta coisa. Tem. E é por isso que eu tô tentando também esse projeto, viu, Mar? Porque quando eu parei para olhar também as outras pós, eu falei, gente... Falta muita coisa. Falta, e eles não estão dando, assim, às vezes, o que realmente você vai usar dentro da sala. Você sabe que eu fiz uns levantamentos, eu estou fazendo bastante enquete, e uma das coisas que hoje o profissional da estética sente mais dificuldade é a anamnese. Gente, como que você quer escolher um bom tratamento se você não sabe nem avaliar o que a pessoa tem? Então, a anamnese é o ponto fundamental. Então, essa residência clínica, inclusive, ela foi pensada para conseguir fazer o profissional ter uma boa avaliação de paciente. Então, o que eu tenho que olhar, como que eu tenho que olhar, qual instrumento clínico, porque não é olhar e achar, nossa, sua pele está mole. Não, tem um índice para avaliar de flacidez, né? Qual o grau que essa pele está do índice de flacidez? Qual é o perfil de viscoelasticidade que é lido no equipamento? Qual o perfil de degradação dessa elastose tissular? Tudo isso, gente, são ferramentas clínicas. Ninguém pega o tubinho de sangue e fala, tá anêmico, porque tô achando que a cor tá fraca. Por que faz isso com a pele? O que eu acho que, assim, o que eu sinto de dificuldade dentro da área da estética é que, assim, quando a gente pega um médico, estou com dor de ouvido, você vai num médico específico, né? Não, eu tô com, sei lá, problema de visão, eu vou naquele médico específico. E na estética, não.
A gente tem paciente da estria, paciente da gordura, paciente do cabelo caindo, paciente da flacidez cutânea. Então, parece que o nosso nicho de conhecimento, ele é muito maior. Então, por isso que a primeira coisa que eu achei interessante da gente falar é a questão de que eu preciso sempre estar estudando, né? Muito, inclusive. Às vezes a gente está ali numa sala de aula, eu falo para os meus alunos que estão aqui, ai, mas para que eu preciso saber da célula? Ai, que coisa chata. E a gente começa a falar de célula, o aluno está viajando, né? Aí, no último ano de faculdade, ele, eu quero ser esteta. Quer? Então tá, então vamos voltar lá na célula, que é o básico. Você sabe que isso é tão verdade que esse domingo eu estava dando consultoria de limpeza de pele. E foi aí que eu comecei. Então vamos lá, vamos falar do extrato córneo. Por que o queratinócito faz todo o processo de diferenciação celular para a formação da queratina aqui no extrato córneo? Eu preciso entender desde isso, gente, saber quem é a célula funcional, para saber onde que eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, com qual princípio ativo eu vou escolher, com qual técnica, recurso, com que força que eu vou dar essa técnica, esse recurso. Pô, vou fazer um peeling, tá, mas você vai fazer um peeling de que intensidade? Porque você quer chegar em qual camada? O que você busca, né, no peeling? Sim. Isso daí é é fato, né? Ô, Rafa, deixa eu voltar aqui um pouquinho na ozônio, né? Que eu acho que até a Cláudia está aqui presente. A Cláudia, ela é nossa aluna também. O marido dela mexe com medicina integrativa. Se eu estiver falando errado, você me corrige, Cláudia. E a ozônio, só uma dúvida, a ozônio, dentro da estética, ela entraria como promotora de saúde ou ela entraria como procedimento estético? Tipo, é a parte clínica, a ozônio, ela entra como clínica ou ela entra como estética? Pode ter as duas abordagens. E você faz tanto terapêutica local quanto sistêmica. Uhum. Para quem ainda não tem, você pode usar como um recurso para alegar que está dentro da prática estética. Então, por exemplo, a biomédia ainda não tem uma legislação, mas poderia utilizar como sendo uma das práticas para a finalidade estética do tratamento dele. Então, não teria problema. Só que o problema seria até bem menor, porque o Ministério da Saúde, quando ele editou a portaria 702 em março de 2018, ele colocou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Dentro dessa portaria, ele colocou a ozonioterapia. Só que ele não descreveu, Mari, quem que é o profissional que vai fazer a ozonioterapia. Ele colocou que são dos profissionais da área da saúde como um todo. Então, se você é um profissional da área da saúde, você já pode ter acesso à ozonioterapia. O que depois veio para complementar são os dizeres para você também ser regulamentado dentro do seu conselho de classe. Então, ozonioterapia, se eu quisesse ser terapeuta, aliás, eu fiz isso, porque como não tinha na época na farmácia, eu me associei na Associação Nacional de Terapeutas para conseguir ter, assim, um amparo de dizer, não estou fazendo de loucura não, gente, eu estou fazendo porque eu sou terapeuta, eu tenho a classe e o Ministério da Saúde fala que é prática regular no nosso território nacional, então eu posso praticar a ozonoterapia e posso ir aquém até só da questão estética única e exclusiva. Se eu quiser fazer promoção de melhor e qualidade de vida, eu vou fazer. E aqui, na verdade, eu faço muita promoção de qualidade de vida ou ajuste fisiológico com a ozonoterapia. Teve uma paciente que até assustou, que ela veio fazer tratamento clareador. Falei, dona Dagmar, que bonitinho, vamos cá, a senhora vai tratar comigo, a gente vai tratar essas manchas e a gente já vai fazer um ozônio também, porque essa mancha aí é o intestino da senhora que está congestionado. Aí, como assim, meu filho? A senhora vai fazer o seguinte, eu vou entrar com o ácido em cima e com o gásinho embaixo. Aonde? Lá mesmo. A gente vai fazer um combinado. A gente vai fazer um combinado de peeling no rosto com insuflação retal para o corpo. E ela aceitou. Opa! E olha, ficou tão bem de tudo, a mancha clareou, começou a ter outros relatos benéficos, porque as dores caíram, o ânimo dela aumentou, ela tinha um processo que ela estava com um pós-depressão, você viu que o ânimo dela
melhorou significativamente. Tem um monte de estudo mostrando a indicação da ozonioterapia para depressão. O E intestino como eu vou saber disso? Só de olhar? Oi? Vou saber que a pessoa não faz cocô só de olhar a pele dela? Olha, eu prefiro perguntar, mas às vezes a gente descobre isso, na verdade, pela barriga. Ah, tá. Principalmente quando você vê, ó, lado esquerdo, pontudo, bolhoso. Ela tá com retenção no nível de seco na última porção do sigmoide. Eu achei que era por causa do tipo da mancha. Já olhava e já Mancha identificava. assim, ó, geralmente essa região congestionada, você tem trato gastrointestinal. Essa região congestionada de glabela junto com sobrancelha, você tem geralmente impacto fígado. E se você tiver daí desordem aqui na lateral da órbita, você tem daí de vesícula. Nossa, bem legal isso, né? As manchas falam, gente. As manchas falam, as rugas falam. Você precisa dar uma olhadinha até aqui. Você sabe que aqui, até para complementar isso, eu passo os meus pacientes num exame que chama biorressonância. A biorressonância, ela faz uma leitura, pessoal, de como que está o seu índice mineral, como que está o seu índice de... É um aparelhinho, Rafa? É esse mesmo que você passa a corrente elétrica e você faz a impedância Deve desses faz, elementos. eu acho, gente. Professora de ela faz Prescrição. Na maçã do rolo. Oi? Aqui, geralmente, Se tiver hormônio. hormônio? Tanto é que pode ver, é a mancha mais comum de acontecer naquilo que a gente chama de cloasma gravídico, a mancha da gestação. Ah, eu tenho. Depois da gestação eu tive. Aí, É o melasma? é um Eu dos também achei que tipos fosse de melasma. melasma. É um dos tipos de melasma. Gente, melasma é um nome genérico, viu? Melasma é sapato. Pensa assim, sapato não tem um monte de tipo? Tem. Então, Tem se eu falo só vários. sapato, eu não sei que sapato, não sei se é sapato alto, fino, escarpão, melicinha. Viu, gente? Ok. Tô falando que estética tem coisa pra gente estudar. Muito interessante. Você falou, Maria, né, Cláudia? Você falando do ozônio e tudo. Aqui na minha clínica, a gente já trabalha com ozônio já faz tempo. Nós trabalhamos com a ozonioterapia. A nível de estética, a gente está trabalhando um pouco agora, porque eu estou indo para a parte da estética. E também trabalhamos com a biorressonância, que você falou. Porque a gente tem que trabalhar com o paciente um todo, não? A gente não pode analisar que nem os médicos trabalham. Aí eu trabalho o fígado do paciente, eu trabalho o coração do paciente. Não, a gente tem que trabalhar um todo do paciente. O paciente é E é um todo. certo, né, Cláudia? Você sabe que eu estou falando, quando eu falo para os meus alunos, quando eu falo para o pessoal que eu estou dando consultoria agora, que a gente está sendo até treinado errado. Porque a gente está sendo treinado tão errado, num treinamento errado politicamente correto. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. E foi o ozônio e a biorressonância que me ensinou isso, viu, Cláudia? Galerinha, Mari, pessoal que está aí do outro lado todo, vou fazer um paralelo para vocês conseguirem gravar isso. É certo a gente tomar analgésico todo dia? De forma alguma. Por quê? Não. Pode falar comigo, gente. Por que não é certo eu tomar analgésico todo dia? Porque nós não estamos deixando o organismo reagir com criar a sua verdadeira imunidade. Lindo. Então a gente está tapando só com a peneira, não é? Com certeza. Não estou tratando a causa, estou tratando o efeito. Não estou deixando o meu corpo responder. Uhum. Problemas disso, gente. Nossa, N. Problemas desse hábito, tomar analgésicos todo dia. Problemas no fígado, né? Hepatotoxicidade. Vou gerando hepatotoxicidade. Não Posso estou começar a interagir em outros receptores, certo? Uhum. Não deixando a Performance carga do inflamatória analgésico. aqui. Isso aí. Performance do analgésico continua sempre a mesma? Não. Vai caindo, não é? Exatamente. Ou seja, está tudo errado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão chocar, porque vocês mesmos vão chegar na conclusão.
Por que a gente passa grandes quantidades de antioxidante todo dia? Por que que o quê? Pergunta de A novo. gente passa a indicação, Essa indicação. grande quantidade de antioxidante todo dia. Alguém? Mas pelo estresse oxidante. As coisas se oxidando. Qualquer um para responder, não precisa ser, gente. Vamos, gente. Então, esse o é o debate cortisol, agora. O que escutou cortisol em excesso no ser humano. Cortisol? Oxidação que você está falando? Oi? Fala, Cláudia. Não é do estresse oxidativo que a Estresse gente está. oxidativo, cortisol. Rafa, Passando cortisol. antioxidante por causa do nosso estresse oxidativo. Uhum. Tá. Quem mais, gente? Ela falou do cortisol. Cortisol. Tem cortisol. Cortisol você já estressou, inclusive. É por isso que subiu. Isso. E os antirradicais, né? Isso, para combater radicais livres. Chegou num ponto que eu queria ali. Vamos juntar esses todos. Eu tenho o nosso sistema que eu posso estar tendo um estresse. Por quê? Tem muito radical livre. Então, eu quero combater essa cascata. Gente, vocês sabiam que vocês têm um sistema endógeno que combate radicais livres, não é? A gente tem um sistema que é chamado sistema redox. Por que ao invés de eu dar antioxidante, eu não faço alguma coisa que favorece o nosso sistema redox? Por que eu não dou alguma coisa que faz você aumentar a sua proteção? Porque você dá esse excesso de antioxidante sem saber quem que é o sistema que está com excesso radicalar, por que está com excesso radicalar e por que eu não estou conseguindo neutralizar o sistema radicalar, é dar analgésico todo dia. Você não está deixando o seu corpo se proteger, você não está identificando aonde que está o problema, tá? A causa está tratando só o efeito e você vai gerar uma acomodação desse organismo. Só que não é tão bonito, a gente não foi treinado para pensar que dar antioxidante todo dia é saudável, que faz bem, que isso tudo, é errado. Você tem um sistema para isso. Cadê os minerais que ativam esse sistema? E daí, Cláudia, que a biorressonância é linda na nossa vida, não é? Porque o sistema redox, ele é composto por um tripé enzimático principal. Então, eu estou falando de catalase, glutationa peroxidase e superoxidesmutase. Essas três enzimas são as nossas super protetoras. E elas são enzimas fortes, sim, mas elas são enzimas que precisam de uma ajudinha, porque elas precisam dos cofatores enzimáticos para ativação. Então, eu estou falando de zinco, selênio, molibdênio, silício, manganês, magnésio. Então, esses elementos são os cofatores que potencializam as enzimas do nosso sistema redox. Só que, gente, eu sou farmacêutico, eu sou obrigado a falar isso, é uma indústria suja. Mineral não tem patente, mineral é barato, mineral não é interessante para a indústria prescrever. Se eu subo minha taxa de mineralograma para ativação do redox, eu faço o meu corpo identificar onde está o problema para ele começar a agir. E aí que o pensamento casa, ó, o ozônio, ele vai estimular um sinalizador químico que é o NRF2. O NRF2 ativa as enzimas do sistema redox. Agora que eu ativei com o ozônio, eu entro com o mineral para as enzimas trabalharem de forma otimizada e promover um efeito como se fosse vacinação antioxidante para resolver o problema. E aí ele perde dinheiro vendendo medicamento, né? Vitamina C é hidrossolúvel, a gente não absorve. Vocês vão fazer, eu vou tomar vitamina C 2 gramas. Pode tomar, depois faz xixi na planta, que já sai vitaminada, já vai ficar... Resolve, né? Pelo menos você devolve isso para o meio ambiente. Só que, gente, excesso antirradicalar também não é legal. Porque radical livre, ele também é sinalizador do processo de reparação tissular. Então, às vezes, quando eu tenho liberação de radical livre, essa sinalização, ela avisa meu organismo que ele precisa de reparo. Se eu não tiver um mínimo de ação radicalar, eu estou fazendo também uma ação anti-inflamatória exacerbada que pode retardar processos de reparação. Então, não posso ir nem ao céu, nem ao inferno. Eu tenho que ter vitamina C, sim, para uma IDS, senão
eu não vou ter a finalização do processo de síntese, eu vou entrar num processo de escorbuto, sangramento gengival, baixa imunológica, mas eu estou falando de não passar de 200 miligramas dia. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Entra com o resto de mineral para coativação do nosso sistema redox. Vocês sabem o que precisa para favorecer o sistema redox no momento síntese dessas proteínas? É entrar lá atrás com o complexo B, então cialocobalamina, tiamina, ácido fólico, são esses nutrientes fundamentais. Como que eu vou fazer para ter um melhor transporte de proteína? Gente, é a suplementação mais barata que tem, a albumina. A albumina não é legal você ficar falando que você vai fazer a suplementação com albumina, porque não rende, tá? Qual que é o desconforto da albumina? Ela dá flatos, toma de noite, gente, pronto. Ninguém acorda com o pum. Não vou, nossa, ficar calada aqui. Eu acho que tem gente assistindo, mas olha. Toma de noite, Má. Saiu nervoso. Dormir sozinho, tudo bem. Morreu dormindo em paz. Ô, Rafa, só você dormir sozinho. Você dormir acompanhado, pelo amor de Deus, fala para ninguém usar albumina, porque eu vou te falar. Fia, depois você dormiu. É? É. Você sabe que fisiologicamente o cheiro ele não acorda, é o barulho. Sério? É. Nossa, eu não sei. Tá, gente, a albumina é bom, mas esse desconforto dela é terrível, tá? Só quem usa que sabe. Você deve ter experiência, né? Muita, Cláudia, pelo amor de Deus. Mas depois você acostuma. É o tempo de adaptação. Se eu te falar, a minha suplementação dia de albumina é de 30 a 40 gramas. Ô, Rafa, mas se você usar um lactobacillus não melhora? Essa degradação da albumina, assim? Sim, por isso que daí, outro ponto fundamental do novo profissional é entender a prescrição, por quê? Você vai fazer ajuste de probiótica. Porque assim, o que eu tô falando, tô falando específico agora da albumina, né? Porque a gente sabe que, às vezes, essa degradação, da questão da proteína como se, a probiótica, ela melhora, né? Principalmente a questão dos flátulos, do odor. Sim. É bom usar um probiótico junto. Se a pessoa não tiver por si só, a gente entra na complementação. E olha que legal, o próprio ozônio já faz ajuste de probiótico. Você tira parte da carga para fazer reposição. Então, você também vai ter que entender o que é o intestino, como que a gente trabalha com a influência do intestino. E, gente, o intestino é tudo na vida, tá? Sabe? É o segundo cérebro. Por que melhora os quadros de depressão? Porque você, quando trabalha com ozônio, você repopula por completo a flora intestinal benéfica. Então, isso dá um aumento significativo na produção dos índices de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar. Olha que coisa legal. Eu falo muito isso. Pode falar que eu te ouço. É o seguinte, quem fala é o Meliton, tudo bem? Joia, deixa eu te falar. Tem um cliente meu, eu trabalho com uma loja de suplemento aqui em Uberlândia, né? Ele tinha, tipo assim, toda vez que ele tomava albumina, né, ele soltava muito gases. Aí ele começou a usar o FIR, né? Ele falou que resolveu o problema dele. O FIR? Mariana só rachando, sim. O FIR ou o kefir? Kefir, eu acho. Desculpa. Sim. Você está fazendo probiótica direta. Ele faz o perfil do fermentado e ele acaba sendo um iogurte natural que vem já com os probióticos tudo certinho. Certinho, então, obrigado. Daí você conseguiu fazer... Às vezes o flax, gente, é porque ele teve até problema no processo de degradação das pontes sulfídricas. E daí, se você não tem essa degradação bem certinho, é ruim de duas pontas, porque você não consegue absorver. Então, seus pontos sulfatados, depois, na hora de você fazer a conversão para o ganho de massa, porque você precisa desses aminoácidos serem convertidos. Sim. Você acaba mandando tudo embora. Então, não adianta. Fala para ele segurar os pum, fala, aguenta aí mais um pouco, deixa. Ai, tá certo. Ou então, o dia que você estiver bem atacado, quando você puder voltar a treinar, você vê aquele cara que você não gosta, deixa ele estar no supino, na hora que a barra estiver descendo, você passa do lado. Aí você se sente justificado. Faz assim.
Tá certo, obrigado pela resposta. De nada. Sacanagem, Quem Rafa. nunca fez maldade na vida? Ô, Rafa, mas então, eu acho que essa parte da ozônio ela é bastante interessante, é um assunto bem amplo, né? Sim. Essa parte que você falou dessa análise, a gente tem eu, né, na verdade, tenho uma colega, tem outros professores aqui, que ela trabalha com acupuntura, ela faz idologia, enfim, e ela está entrando nessa área também de avaliação. E eu fiz o exame, e eu achei bastante interessante, porque a gente estava lá e ela falou assim, Mari, vamos fazer? Eu falei, vamos, deixa eu ver o que é. E realmente a gente casa, né, o resultado com o que a gente sente, às vezes, né? Achei bastante interessante, mas é aquilo, né? Conhecimento. Tem que estudar muito ainda, tem Não muita adianta coisa você olhar mineralograma na mão e falar, tá, e agora? Que nem a colega perguntou, Rafa, mas pela pele se sabe se ela tá fazendo cocô? Não, eu falei, ainda não tanto assim, mas alguns índices dá pra gente entender. Porque, por exemplo, se eu pego esse mineralograma e vejo que ela tá com baixa de cálcio, gente, pode ter certeza, ela tem xerodermia, ela vai ter pele desidratada. Por quê? O cálcio, ele ativa as proteínas filagrinas, que são fundamentais na última parte do processo de síntese da queratina. Então, ela não deve ter uma boa função barreira e isso faz com que a pele dela não tenha uma boa taxa de retenção hídrica. Então, ela tem que ter suplementação de cálcio. E é o efeito cascata. Muito provavelmente, esse cálcio baixo, ela deve estar com problema de vitamina D. Então, se ela não tem a vitamina D, ela não está fazendo a boa conversão da colecalcitonina. Ixi, daí você começa a ter que... Deve ter um pouco de atonia muscular, então o metabolismo está baixo. Olha a bola de neve que a gente tem que reverter. E é isso que vocês falaram, gente. Vocês entenderam a importância que hoje a estética tem? O seu resultado é estético. Por quê? Você trabalhou o ajuste fisiológico. Isso que é o lindo. Ô, Rafa, e você falando aí de um todo, eu sou homeopata também. Assim, não atuo na clínica homeopata, mas quando a gente estuda na homeopatia, Hahnemann falava sobre justamente isso. Que o organismo ele é único, né? Ele é todo. Não adianta eu tratar um problema sendo que o organismo é todo. E é muito interessante quando a gente busca isso, não só na estética, né? A gente vai buscar tratar um problema. Eu indico muito os meus pacientes, às vezes eu vejo que o problema dele é outro. A gente tem muito isso. E eu falo, você vai procurar o doutor X, que é o que eu indico, que ele é psiquiatra homeopata. Nossa, você vê os resultados que esse paciente tem, tanto dentro do tratamento estético, né? Que é aquilo que você falou, a finalidade nossa... o resultado acaba sendo a estética, né? Mas ele é um todo. Então, e eu acho que isso, quando você fala para gente sobre a estética do futuro, eu acho que é por aí mesmo. A gente entender que a gente precisa entender o organismo como um todo. Às vezes eu falo muito, né? Eu tenho alunos que falam, eu quero aprender e tal. Gente, não é um curso, não adianta você ir lá e fazer um curso específico, só aquilo, é todo um conjunto, né? Isso daí. E eu fiquei muito feliz de saber dessa proposta sua da residência, né? Já a mãozinha levantada aqui, que eu já quero, né? Fazer. A gente vai ter vários níveis de residência. Por exemplo, a primeira, que é a de anamnese, ela acompanha inclusive a pós. Mas depois, qual que é a ideia? Não para por aí. Até porque 80 horas também é pouco. Então, existem vários níveis de residência. A gente depois tem uma residência para se trabalhar só com equipamento. Então, são mais 80 horas de residência em eletrotermofototerapia. Quem pode o invasivo, que é o nosso caso, são mais 80 horas só para quem vai conseguir fazer a residência em invasivos. Então, já fiz a pós, quero fazer a residência de invasivos. Bem, a gente vai te mostrar a questão de técnicas, planos, medições, aferições, avaliações e principalmente manejo de intercorrência se eventualmente acontecer, sabe? A intercorrência, pessoal, eu sempre falo isso, a gente precisa estar técnica e psicamente preparado para elas. Por quê? A pessoa te ama até algo dar errado.
Mas algo deu errado, não necessariamente porque você não deu atenção, porque você não foi preparado o suficiente, ou porque você quis ferrar com a vida da pessoa. Uma intercorrência, quando é uma intercorrência, ela é assim, ela acontece. Agora que aconteceu. Por que eu falo que você tem que estar preparado emocionalmente? Você não pode desesperar, porque a pessoa está querendo te matar e você tem que estar lá. Vamos, tá tudo bem, vamos fazer acontecer, agora vamos tentar reverter. E agora, com a cabeça limpa, é que você vai escolher qual que vai ser a melhor técnica. Então, a gente precisa ter também esse manejo, esse traquejo, para conseguir fazer o melhor sempre, porque é uma pessoa que está lá do outro lado. A gente tem que lembrar disso com muito carinho também. Ô, Rafa, eu acho que assim, a gente tem muito assunto, né? Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente ter uma interagida com o pessoal. Eu quero, Mariana. Pode fazer. A Jane? O Rafa? Isso, a Jane. Pode falar. Tudo bem, Jane? Tudo, Rafa. Saudade, beijão. Gente, esse aí é o Rafa. Esse é o cara que me levou a estar hoje no 3º período de farmácia. Começando em 2014, fazendo os primeiros estudos com ele em Uberlândia, na Meso. Viu, Rafa? Como o tempo passa, né? Você sabe que esses dias eu postei uma foto, deu lá no comecinho, o pessoal mandou para mim assim, chama... Depois vocês dão uma olhada no story, pessoal. Estética da zoeira, né? Que eles disseram assim para mim. Rafa, você foi mordido pelo Ricavírus, que você tá tão melhor do que quando você começou. Eu falei, graças a Deus, né, filha? O pessoal mandou mensagem para mim, olhando a foto antiga, falou, nossa, mas você trabalhava de cobrador de ônibus? O que foi que aconteceu? Sério, sua recente, nossa, eu falo, eu vejo as fotos suas e comento. Fala, Jane. Eu tô muito feliz de ver Algumas pessoas na minha sala a gente conhece, sabe? De ouvir falar assim que eu faço farmácia justamente porque eu comecei a estudar com você. Entendeu? Comecei a querer crescer com você. Você e a doutora Joyce são minhas musas inspiradoras e tá continuando, sempre buscando, né? Então, em cada momento que eu tenho de morfologia, de matéria, tudo dentro da faculdade me faz lembrar de vocês. E é muito gostoso mesmo você chegar assim e viajar dentro de uma célula, dentro de um corpo mesmo, né? Desse sistema fisiológico. É muito gostoso você saber que você pode estar fazendo o seu serviço, seu profissional mesmo, e estar correspondendo aquilo, tudo que você está fazendo através do que você está buscando, né? Aprender cada vez mais. Então, eu tenho uma amiga, assim, tem todos os amigos de sala, né? Uma é a Norma e a outra é a Laís da biomedicina. Elas me perguntam, por que você fez farmácia? Eu falei, o dia que eu encontrar o Rafa, eu quero matar ele e a doutora Joyce, porque eu amo. Mas eu tenho pegado em bioquímica, viu? Bioquímica não, química e química. Eu garanto que seu professor de bioquímica ainda pega muito levinho, porque o meu, você sabe o que ele fazia na época? Ele dava assim... Gente, eu lembro que minha prova de bioquímica eu não tinha uma errada, mas eu também não tinha uma certa. Sempre tinha alguma coisa que ele dava meio certo, meio certo. Daí a minha média era 6. A gente ficava ali no 6. E às vezes pedia para arredondar, porque dava 5,75. Mas, professor, por que isso? E ele tinha uma técnica, viu, Márcia? Até usa nos seus alunos. Se a gente fosse reclamar da prova, falou, mas tá igualzinho a dele. Olha se deu certo na dele. Deixa eu ver a dele. Então tá errada a dele. Tira dele, Daí ninguém levava nada para discutir. E ele dava cálculo de rendimento energético, pessoal. Então ele entrava assim, olha, eu quero saber, vou entrar com tantos açúcares, eu vou gerar o mapa metabólico, qual que é a expectativa de rendimento de ATP, quanto que eu vou ter de excreta de ureia e quanto que eu vou ter aqui de complemento na veia de glutamato. Calculem. Mata ele. Falei que o seu foi bonzinho.
Começou Vai aqui na glicólise, daí você trazia da glicólise para a via do ciclo de Krebs para jogar na cadeia respiratória aqui do lado. e formar o ATP. Gente do céu, era uma coisa de louco. Mas eu viajo bastante nas aulas, estou amando. Faria de novo, mesmo passando por todos esses apuros. Isso. E um beijão, bom te ver aqui. Que o pessoal, assim, certeza. Beijão. Amo mesmo, de paixão. Beijo. Obrigado. Tão gostoso ver essas coisas, né? É bom. É bom. A Tânia tá aí, não tá, professora? Tânia, Tá. esse aí é o Rafa, ó, que eu te falo. Esse aí é uma das minhas paixões. Ela também já conhece de mim. Oi, Jane, tô aqui sim. Tá, né? Que Então, bom aí, ó, saber que você tá gostando. Esse é um dos meus musos aí, minha musa inspiradora. Que bom, beijo. Né, Rafa? Beijo. Ah, que delícia isso. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer um comentário, Mari e Rafa. Então, Manda. Então, Quem deixa eu é contar que tá para você. falando? É a Sandra, Mari. Nada, fala, amor. Então, aconteceu. Eu fui no médico, sem estar nome clínico, dei uma olhada, tem umas microvasos aqui. Aí ela falou para mim, não, vou te passar para o angiologista. Aí eu falei assim para ela, não precisa. Depois de tudo passar, eu vou fazer, mas eu vou fazer com o farmacêutico. Ela olhou para mim e falou, mas... Falei, sim, eu tô na área, eu sou futura farmacêutica, eu acho que a gente tem que valorizar e firmar isso. Olha, eu comentei com elas, são profissionais, já temos isso, somos profissionais capacitados, quem fizer os cursos, se interessar e atuar, é com o farmacêutico. Ela olhou, pode atuar? Ela nem sabia. Eu falei, sim, já tem um vasto campo farmacêutico. Aí nem falei no teu nome, não, Mari. Não comentei, tá? Mas assim, eu falei, eu tenho, inclusive, assim, indicações e clínica e tudo que o farmacêutico pode atuar. Então, a gente tem que valorizar, né, os nossos profissionais, que vocês estão falando aí é lindo, olhando o ser humano como um todo. Ah, por que tem que ser o angiologista para fazer? Não, é microvaso, somos profissionais, quer dizer, não eu ainda, né? Eu estou em formação e nem fiz os cursos igual nessa área de vocês, para atuar, para fazer. Então, o profissional é capacitado. Então, você falou, depois eu vou fazer com o farmacêutico. Eu queria só dizer isso para vocês, porque, assim, sempre falam, não. Falei, não, tem que ser o farmacêutico, que ele é apto a esses procedimentos. E tem uns que acham que ainda não, e eu firmei sobre esse assunto e defendi. Sandra, é sério, eu acho que a gente tem que valorizar. Inclusive, eu participo de um grupo, acho que o Rafa, não sei se ele estava, que são dos farmacêuticos estetas. E a gente fala muito disso, né? Por que não dar valor para a nossa classe, né? Por que a gente, às vezes, fica vangloriando uns ou outros e não busca a gente mesmo, né? Então, é uma batalha que a gente tem que ter e a gente tem que bater firme, que a gente é capacitado para isso. Estamos tentando conectar. Eu saí da reunião? Não ficarem tristes se falarem o contrário disso, tá? Hoje, vocês estão entrando num cenário da estética desafiador. Sim. É um cenário desafiador, mas é um cenário que pelo menos vocês têm amparo. Saibam que muitos brigaram já por vocês para que vocês conseguissem esse amparo e ter regularidade. Hoje, vocês têm um mundo de atuação que é um outro universo. Não é se vangloriar nem nada, mas eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa história de quem brigou por vocês, sabe? Um dos primeiros que começou a falar pode, deve e vai fazer. Tanto é que isso me rendeu 3 processos de exercício ilegal da medicina,
tá? Por acharem que assim que saiu legislação, eu recebi por conta de aplicação de Botox, eu recebi por conta de aplicação de preenchimento, eu recebi por conta de aplicação de fios. Então, foram processos em cima daquilo de acharem que não é devido, mas nós temos legislação para isso. Foi até engraçado, porque no meu terceiro aqui, o pessoal chegou, intimação, foi lá de Santa Catarina que eles me denunciaram. E quando eu peguei o processo, eu falei, gente, é um processo é só exercício legal da medicina. Por quê? Eu usei daí até o meu próprio primeiro processo para me defender do terceiro. Então, eu já falei, hoje eu sou minha jurisprudência. Então, atuem, mas se certifiquem, se capacitem e façam o melhor para que esse nosso núcleo clínico dos estetas seja reconhecido e mostre que a gente chegou para ficar. Ô, Rafa, mas essa questão aí que você falou do processo, então eu compartilho de você a mesma experiência. O meu não chegou a virar processo, né? Virou inquérito. Eu também tive 3. Um veio de Brasília, o outro veio de São Paulo e um veio daqui de Minas mesmo, de Uberlândia. E justamente os mesmos casos, né? Exercício legal da profissão, eles batem muito em cima disso. E eu até guardei, porque quando eu tenho alunos, eu mostro que ele usa lá falando até de peeling como ato médico, radiofrequência como ato médico. E é isso. A gente, na verdade, eu acho que a gente, né, tem que... Não pode desesperar. Então, eu tenho muitos colegas que eu contava isso. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, a primeira coisa é ter um bom profissional advogado. Não adianta, porque por mais que a gente tenha legislação, alguém tem que nos defender daquilo que a gente tem o direito de fazer. Ter a capacitação daquilo e habilidade, então, por isso que eu falo, igual muitos aqui vão fazer estágio em estética da biomedicina. Vocês vão sair com habilitação? Sim, mas vocês às vezes não têm a capacitação de fazer. Então, por isso que tem que estudar, porque às vezes, eu fiz no estágio, mas eu fiz estágio, eu fiquei as minhas, acho que são 500 horas que você falou, Rafa? Vai ficar 500 horas só fazendo ultrassom. Você está habilitado na estética. Você vai dar conta de fazer, às vezes, um outro procedimento? Não vai. Então, tem que se resguardar em relação a isso. E, gente, aconteceu, beleza, toca para frente. Vamos, a gente vai se defender, a gente sabe do que a gente pode, e pronto. O meu, na verdade, não virou processo, tá, Rafa? O negócio virou só um inquérito, mas é muito ruim. Você chegar a ter que ir na delegacia. No meu caso, eu tive que ir na delegacia prestar depoimento, porque eles estavam me investigando como estelionato. Um falso médico. Como assim? Como você estivesse fazendo procedimentos que você não estivesse habilitado para fazer? Não, como se eu fosse exercendo a medicina ilegal, porque eles alegam que essa parte toda é medicina ilegal. Tá. Mas é muito ruim, tá, gente? Não queiram passar por isso. Não vai mudar, não vai ser diferente. Sempre vai ter uma coisa ou outra, em qualquer área. Mas se a gente tem que fazer o certo, tem que fazer o direito, entender qual é o nosso quadrado. Gente, o que eu cansei de muita gente me mandar mensagem insinuante. Por que você não foi fazer medicina? Porque eu não gosto de bereba. Não quero doença. Vocês não estão entendendo. Eu tenho muito forte comigo uma coisa. Se você for fazer um juramento, você tem que cumprir o seu juramento. E o juramento médico não fala, juro que vou ganhar bem. Não é esse o juramento médico, gente. Tá? Não estão seguindo o juramento deles. Muitos entram com dinheiro. Isso mesmo. Alguém mais, gente, quer conversar com o Rafa? Mas qualquer coisa, galerinha, lembre-se, no meu Instagram é @RafaelFerreiraDoutor. Se vocês ficaram com vergonha agora, vocês podem entrar lá, mandar mensagem, manda um oi, tira dúvida, pergunta do projeto da Estética do Futuro. Lembra-se que para o farmacêutico, principalmente, vocês têm que ter a pós, viu, gente, para atuar.
Sem pode, você tem que ter autorização. Mari, um breve comentário em relação ao que a Sandra falou. A classe, ela realmente é uma classe desunida. Então, eu já vi farmacêuticos falarem, eu não vou fazer aplicação de varizes com um farmacêutico, eu prefiro fazer com um angiologista. Gente, o próprio farmacêutico denigrindo a classe, isso é uma situação desagradável. Por quê? Amanhã ou depois, vamos ter vários farmacêuticos formados e vai continuar sendo essa situação. Por isso que a gente vê uma classe que reclama do que ganha em alguns casos, mas por quê? Ele não corre atrás de ser e fazer o que é certo e aprender da forma correta. Então, assim, a Cibele... verdade que... Olha, uma coisa que a pessoa que vem na minha clínica, eu reprovo na hora. Na hora! Pergunta dela, qual é o meu piso salarial? Farmacêutico de estética não é aquele que se contentou, que estudou para ficar por baixo. Tá? É aquele que quer na vida evoluir. Ele vai ganhar como consequência do bom trabalho, mas ele quer evoluir. Então, aquela pessoa que quiser o mínimo, que quer... Vamos usar a semântica real da palavra. Trabalhar na média, por semântica, ser mediano é ser medíocre. De média, mediocridade. Gente, vocês querem ser medíocre na vida? Pensa nisso. Com certeza não. Então, assim, a professora Cibele, no nosso estágio, a gente está tendo o estágio de campos de atuação e ela deu alguns temas para a gente estar fazendo sobre vários campos de atuação, inclusive estética, a área de estética, entre outros. Então, a pessoa sai da faculdade, você começa hoje a ter uma noção melhor do que vai fazer quando formar. Daí você, antigamente não tinha isso, ou você escolhia uma coisa ou outra, né? Então, é uma vantagem muito grande. E a pessoa tem que aproveitar. Gente, aproveitar ao máximo o que a gente está tendo de oportunidade durante a faculdade. Verdade. O que eu digo para vocês, se o pessoal da Biomed, que tem a opção de pegar todas as habilitações, gente, pegue o máximo de habilitações em graduação, tá? Por quê? Dependendo do que você for fazer lá na frente, a parte de análises, e isso é uma coisa que ainda divide, viu, Marco? Que eu vou falar, porque alguns conselheiros de biomedicina falam que sim, outros falam que não. Se você pega, por exemplo, simultânea a parte de análises clínicas e a parte da estética, alguns conselheiros falam que você, por premissa, teria a condição do PRP, por exemplo, porque você trabalha com coleta, fracionamento e preparo e enriquecimento, e por estética você pode escolher procedimento e biomateriais para procedimentos. Então, você estaria amparado mais ou menos nessa condição. Quero fazer lá na frente um fechamento diagnóstico e eu quero trabalhar com ultrassom da harmonização orofacial. Se você veio da parte de diagnóstico e imagem, você tem como fazer todo o amparo sozinho. Então, olha como que as várias bases de formação deixam vocês, às vezes, habilitados com um monte de coisa lá na frente. Então, aproveite esse momento, viu, gente? Faz tudo que vocês puderem. Ô, Bia, só um gancho que a Bia falou... e o que eu percebi nessa minha trajetória de formada, quando a gente formou, né, que eu me formei há uns anos atrás, a gente via muito essa falta de união da classe da classe farmacêutica. E que eu percebi, Rafa, que nesses, posso dizer, 3 a 4 anos, né, que quando a gente começou a entrar muito mais, acho que 4, né, foi 2015, de procedimentos invasivos, ou 2016? Foi em novembro que a gente habilitou os procedimentos invasivos. Então, que eu percebi que a união da classe farmacêutica, decorrente dessa luta que a gente tem, ela foi muito maior. Então, hoje eu não percebo que a classe ela é muito mais desunida do que era na época que eu me formei. Óbvio, né, que quem não está dentro da área da estética ainda vê essa diferença de união. Mas na área da estética, a gente percebe que a classe farmacêutica ela está muito mais unida. Não sei se você compartilha da mesma ideia, mas eu tenho percebido que sim. Até porque se a gente não briga junto, a gente cai junto, então...
A gente Mas na precisa área de sobreviver. estética mesmo, é o pessoal mais desunido mesmo. Eu percebi que o pessoal mais assim, na área de farmácia e o pessoal mesmo da biomedicina e tudo, os fisioterapeutas são mais unidos. Não, mas a gente está indo bem. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Se você Manda. tem amparo legal e tem legislação, por que que sofreram processos? Porque a legislação, eles alegam quando escreve a legislação o seguinte: a esfera ordinária das leis. Então, a nossa resolução é uma resolução de conselho. Então, eles dizem que eu não posso tentar imperar uma lei num nível inferior de uma lei superior. Então, a lei do ato médico é uma lei constitucional. A resolução do conselho está abaixo de uma lei constitucional. Só que eles estão querendo imperar a lei constitucional sobre o conselho, que é o que também não pode. Então, eles dizem o seguinte: na lei do ato médico, o médico é que faz procedimento estético. Mas numa lei da mesma altura, que é a lei que cria os conselhos, fala: o conselho de classe determina qual é a sua área de atuação. Daí o que o conselho fez? Editou uma resolução. Daí o que eles estão tentando falar? A sua resolução está abaixo da minha lei de categoria. Então a sua resolução não poderia ampliar coisa que eu que faço. Daí eles tentam alegar tudo justamente por ser ato médico, para tentar dizer que é uma área exclusiva. Mas eles esqueceram que a lei de atribuição está na mesma lei de altura deles. Então, aqui nessa briga, é que eles estão tentando parar o que é um procedimento. Porque você concorda que dizer que, um exemplo, o profissional da enfermagem não vai fazer invasivo? Sim. Então, ele pode pulsionar uma veia, ele pode pulsionar uma artéria, e ele não pode fazer uma intramuscular superficial? Pode. Entendeu onde está a pegada da história? Entendi. Dentista, quando eles chegaram com a alegação do ato médico do dentista, imagina, nosso músculo aqui é uma masseter. Se o paciente tem bruxismo e ele fica rangendo os dentes, ele tem hipertrofia desse músculo. Então, para tirar a hipertrofia desse músculo e ele não ranger os dentes, não quebrar os dentes, o dentista pode. Se for para aplicar aqui no canto da boca, tirar a ruga da marionete, ele não pode? Pode. Você entendeu a sacada? Funcional e estético. Então, na verdade, onde que eles conseguiam maior arrecadação e tentou-se ter um fechamento de mercado? No estético. Por quê? Se só Nos procedimentos minimamente invasivos. Mas a gente não é habilitado para fazer cirurgia plástica. Não, mas procedimento estético minimamente invasivo, não vejo problema se a gente faz aplicação de vacina, punção na veia. Aí que a gente quebrou essa argumentação toda. Como que eu posso, então, fazer uma aplicação de uma Norion por 1, que é ferro, e eu preciso de uma agulha de 7 centímetros para fazer entrega profunda, e não posso cuidar de um músculozinho superficial com nem 2 centímetros de profundidade? Pois é. Mas não tem chance de alterar isso, não, né? Tipo, tirar... Tentar, eles vão tentar. Tirar, duvido muito. Tem, inclusive, hoje um projeto de lei tramitando no Senado, que, aliás, não está no Senado, não, está na Câmara ainda, é a lei do deputado Fred Costa, é a 2727, onde eles estão tentando agora fazer, na verdade, um outro tipo de lei, a lei do ato esteta. Então, a lei do ato esteta, ela ficaria na mesma altura da lei do ato médico, e ela definiria a estética como sendo dona de atribuição de 7 classes profissionais, como fisioterapia, enfermagem, farmácia, biomedicina, fono, odontologia. Isso, você falou? Eu acho que eu falei. E a estética também, né? Elas estavam junto. Então, a estética virando área de atuação. Por quê? Se estética é área de atuação, a lei está na mesma altura. Quem vai definir o que vai ser feito em cada um? O conselho. Daí acaba essa palhaçada toda. Verdade. Ela já passou por uma comissão, ela está indo para a segunda comissão. Se ela passar na segunda comissão de Constituição e Justiça, ela já está pré-aprovada para
edição. Só que, gente, agora nada vai ser aprovado, tá? Ah, eu ia falar que essa bagunça que tá ainda. Mas então, mas é nesse ponto aí, Mari e Rafa, que eu volto a falar e faço defesa, porque é isso que vai fazer a união. Então, a gente tem que defender, né? E dar impulsão e força, porque são procedimentos que o farmacêutico é habilitado depois de muitos estudos, igual vocês estão falando, de poder estar exercendo. Então, tem que ter uma união da classe, em todos os sentidos. Aqui, ó, é nesse ponto onde eu fiz a minha defesa. Mas você está certíssima. Só que além da gente ter que ter a união, a gente também tem que entender a história do nosso quadrado e, às vezes, saber quando abrir mão dele. Porque, por exemplo, hoje, por conta da característica da legislação vigente, o farmacêutico é um absurdo que eu vou falar, tá? Mas é verdade. O farmacêutico, que é o profissional que mais estuda o medicamento, não prescreve. Não temos autorização. Então, se chega um paciente hoje na clínica, e eu na anamnese vejo que ele é um paciente que tem herpes, e ele veio com herpes labial e quer fazer preenchimento labial, eu não atendo, eu encaminho. Por quê? Porque eu não posso fazer profilaxia de aciclovir. Se eu fizer, daí é um exercício legal da medicina, porque eu, teoricamente, não tenho condição de passar o tarja vermelha. Eu não tenho autorização para isso. Se eu aplicar o preenchedor, que eu tenho autorização, eu não vou poder tratar ele. Então, esse não é um paciente meu. Esse é o paciente que eu teria que caminhar ou para o dermato ou para o odontólogo, porque eles podem passar daí o aciclovir. A gente tem que ficar no nosso quadradinho só. Hoje essa é a verdade nossa. É igual o ácido retinóico, eu fico revoltada. Liga na farmácia, ai, tá, a lei fala que a gente pode usar, mas a gente não pode mandar fazer, porque não pode, porque o SNGPC está travado, você não existe para o SNPG, como é que você vai dar baixa no estoque? Não, sabe, é umas coisas que falta, né? Gente, mas na clínica já tem alguns farmacêuticos, né, que podem ser prescritores. E também, o que eu vejo uma coisa que, assim, igual o farmacêutico que é, assim, vamos dizer, detém os medicamentos, estuda os mecanismos e tudo e tal, eu vejo que enfermeiro do PSF, Saúde da Família, um exemplo, ele pode prescrever vitamina, né, B, ácido fólico, fosfato ferroso e até um antitérmico, né? Analgésicos também anti-inflamatórios. Então, eu acho que a gente tem que lutar sobre isso aí, investir sobre isso aí e a classe unir cada vez mais. Porque que um enfermeiro pode, do PSF, né? Da saúde da família, pode fazer uma prescrição dessa, sendo que o farmacêutico é que estuda os mecanismos, o medicamento de uma forma... Ele detém ali os medicamentos. Então, por eu isso acho que tem é um absurdo que eu ia falar, mas é a verdade, né? Sandra, o assunto é muito amplo. Essa parte aí é uma discussão, outra discussão, né, Rafa? Mas, ó, gente, vocês vão prescrever o que nesse momento? Nutracêuticos e dermocosméticos. E se vocês souberem fazer isso bem feito, garanto para vocês que vocês já vão ter muita coisa para trabalhar, viu? Verdade. Inclusive, tem uma pós só para isso, viu, Mari? De prescrição de dermocosméticos e nutracêuticos. Eu tô sabendo. Manda um oi para mim que eu passo para vocês. Está dentro do projeto da Estética do Futuro também. Depois começa quando, Rafa? Me manda essas coisas. Começa planos para quando? Essas pós? Após a expectativa de começar agora em junho. Em junho? Ó, tô dentro. Me manda um oi que daí a gente já vai falando. Tá ok. Mais alguém? O povo tem vergonha, Rafa, nossa. Mas eles me mandam um oi. Mariana. No Instagram ninguém tem. Oi. Mariana, boa noite. Boa noite. Boa noite. É a Thaís. Oi. Fala, Gabi.
Eu queria saber do Rafael se ele só tem, assim, para entrar em contato com ele, só Instagram e Facebook, porque eu não tenho nenhum dos dois, né? Eu não tenho Instagram e Facebook. Eu tenho Teams agora. Tem Orkut aqui, eu ó. até tenho, mas eu não lembro não como que usa. Não, é porque Pera aí, eu só tenho WhatsApp, eu não tenho rede social. Ah, então anota o nosso lado comercial. É 11 99 332 8401. 11 99 99 332 8401. Tá. Obrigada. De nada. Essa é a gata gatíssima. Brilho brilhante. É, né? Mais alguém? Cris, você tá por aí? Cris? Oi, Ari. Oi. Olá, tudo bem? Rafael, que grande orgulho de estar te recebendo, te agradecer aí pela sua presença. Agradecer a todos os alunos também, amar com essa ideia. Tá dando eco, gente? Tá cortando, Cris. Certo. Ô, Rafa, essa é a nossa coordenadora, tá? Deixa eu só saber. Espera aí, só um Tá minutinho. super dando eco. Só me dê um minuto. Essa era de título tá sendo fácil para ninguém, né? Não é? Meu Deus do céu. Você sabe que eu falei que semana passada eu passei assim num dia que eu fiquei louco. Eu passei por 4 programas diferentes. Eu já não sabia nem mais onde eu estava. Cris, coloquei no mudo até resolver, que tá dando um eco louco aqui. Ou qualquer coisa da semana em Libras. Ah, nós temos aqui, a Sandra tá aí. Eu tenho uma intérprete aqui, Rafa. Eu vou sorrir e fazer caroça. O problema é que eu não sei entender o que ela tá falando, né? Mas tudo bem. Mariana, deixa eu fazer uma pergunta pro Rafa até a Cris. Pode. Pode. Rafa, o ozônio que a gente tem na maleta facial, no gabinete, o que você me fala da diferença dele com esse ozônio de hoje? Você quer fazer a interação dele pensando gordura localizada? Não isso, mas eu quero saber assim, a capacidade dele com a capacidade do ozônio hoje, porque na realidade o ozônio a gente já usa na estética há muito tempo, né? Logo após procedimento, alguns procedimentos faciais, principalmente como a limpeza de pele, né? Sua pergunta é ótima. Podologia. Então, assim, eu inclusive eu tenho até a minha, assim, aquele gabinete grandão lá de muito tempo, tenho a minha, assim. E eu gostaria que você me tirasse essa dúvida. Você tem, quando trabalha com esse novo ozônio dos geradores, uma diferença bem grande em relação aos geradores de ozônio por alta frequência padrão, que é o fato de que agora você consegue fazer ele em concentração padronizada e conhecida. A ozonioterapia, ela na verdade é uma proposta de terapêutica de mistura de gases. Então não é só o ozônio que a gente está fazendo a entrega, a gente também faz a entrega do oxigênio medicinal. Então a mistura oxigênio e ozônio é que compõe na verdade a terapêutica. Os dois juntos. Então toda vez que além de você fazer ozonioterapia, você também faz oxigenoterapia. Essa combinação é que vai gerar os resultados clínicos que a gente coloca dentro da proposta de tratamento. Então é a combinação do ozônio com o oxigênio. Ótimo. E quando se faz ele injetável no abdômen,
De que você pode estar falando? Eu digo que ele é ótimo para complementar técnicas. Por quê? Para complementar. Quando a gente pensa na gordura, a gordura tem o seguinte: eu preciso começar a lise dela e terminar o metabolismo dela. Ele não é o melhor recurso para começar a lise da gordura, mas ele é ótimo para finalizar, porque o mecanismo preferencial de ação dele é de trabalho em cima da mitocôndria. Tanto é que ele reverte um monte de mitocondriopatias. Só que não adianta eu ter a mitocôndria funcionando se eu não tiver boa liberação de princípios ativos. Então, se eu começar com uma boa liberação de princípios ativos, e se eu pego uma eletroterapia, como por exemplo, eletrolipólise, pode trabalhar com ultrassom, pode trabalhar com a carboxy, você começa a liberar o triglicérides para ele ser ácido graxo metabolizável viável. E aí você acaba o processo aqui quando você tiver com a mitocôndria ativa. Aí eu venho e dou aquele choque. Ótimo, obrigada. Pronto, acho que agora deu certo a Cris. Ela sumiu de novo. Olá, Rafael. Agora deu, Cris. Tá vendo? Eu não sabia, eu estava com outro dispositivo em aberto. Por receio, eu deixei um na reserva e acabei atrapalhando o áudio. Peço desculpa. Quero primeiramente agradecer a Mari, que topou aí esse desafio, né? Todo mundo da Faculdade Pitágoras de Uberlândia, quando fala de estética, lembra da Mariana. Então, toda a relação, a paixão de todo mundo hoje, de uma grande parte de ambos os cursos, tanto de farmácia como de biomedicina, eu percebo que é a área também da estética, então eu vejo o crescimento dessa área. Rafael, assim, quero muito te agradecer, em nome da Faculdade Pitágoras de Uberlândia, a sua participação, o tanto que é gostoso te ouvir falar, né? O tanto que é descontraído te ouvir falar. Olha só, temos quase 2 horas juntos e o horário, assim, né? Gostoso de sentir, gostoso o assunto. Tenho 2 filhas que também estudam, na área de medicina de saúde, desceram para te ouvir. Então, o tanto que isso é muito positivo, a forma de transmitir conhecimento. Quero muito, muito te agradecer. Em nome da Faculdade Pitágoras de Uberlândia, muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, tomando. E eu falo, essas quarentenas, elas nos deixaram distantes, sim, mas não ausentes. Tá? Verdade. Então, nós vamos todos juntos, sim, passar por essa fase, construir um novo futuro e, por que não, construir uma nova estética nesse futuro. É isso mesmo. Gostei muito da sua fala quando, por exemplo, muitas vezes nós questionamos alguns profissionais, algumas áreas sobre a questão do posicionamento, até mesmo no mercado, e eu deixo sempre uma mensagem, né? Se capacitem para estar, né, no local certo, na posição correta. Eu brinco muito que não vai adiantar, muitas vezes, o profissional querer cobrar a sua área, o seu espaço, sem essa capacitação. Eu falo sempre isso. Para você ser empresário, para você montar o negócio, né, primeira coisa que você tem que ter, né? Primeiro, capacidade técnica, capacidade comercial, capacidade de relacionamento, né? Eu acredito que você chegou, a Mari também, da mesma forma, não é de um dia para a noite, né? Então, construir isso se faz muito importante, através de capacitação. Gosto muito, às vezes, não vou negar, me complica um pouquinho quando a Mari, vou para um curso, vou fazer tal curso, né? Mas eu dou todo o meu jeito para ela estar e trazer esse conhecimento para nós, né? É isso aí. Foi um prazer, saibam disso, viu? Quem sabe a gente não vai aparecendo mais vezes. Com certeza. Bom, Rafa, eu quero te agradecer de coração por você ter aceito o nosso convite. Assim, para mim é uma honra mesmo, porque eu te tenho como meu espelho de vida, de referência na estética, você sabe disso. Eu gostei muito quando a Cris me convidou, a primeira pessoa que eu pensei, falei, eu vou chamar o Rafa. Não, eu já tenho. Né? Não custa tentar. E eu fiquei muito... eu fui bem mais facinho que você pensou. Vai, fala que não. Rafa, muito fácil.
Muito facinho. Ai, não, mas olha, o Rafa ele é encantador. Quem tiver a oportunidade de fazer qualquer curso, qualquer palestra, assistir o Rafa, conhecer ele pessoalmente, gente, eu falo que assim é muito válido. Tirando que assim, a gente faz uns cursos, ele me deixa meio roxa, com a cara. Não dá nada, não. Paciente metro, tá, Cris? Eu sou modelo e metro, mas enfim. Ô, Rafa, mas assim, foi uma honra te ter aqui, bater esse papo, você tirar esse tempo para estar conosco. Quando vier a Uberlândia, espero te encontrar e eu quero muitas informações dos cursos que você disse para eu poder divulgar para os alunos e, óbvio, eu poder fazer. A Cris já está aqui, ela já ouviu, ela sabe que vou. Vou mandar para você as divulgações de estética do futuro, pessoal, e das residências também, viu? Isso, aí você me... Gente, o Instagram do Rafa eu mando para vocês de novo, mas lá onde tinha o convidado, tem um Instagram dele que eu já tinha mandado. É super tranquilo, pode entrar em contato se precisar. Eu também, se quiser conversar comigo, nós estamos aqui à disposição. Cris, muito obrigada. Rafa, se você quiser deixar alguma mensagem. Pessoal, eu só tenho a agradecer, sabe? Eu fui feliz de ter entrado na estética, e eu falo que eu sou feliz na estética porque é a área que me escolheu. E vocês sabem que eu fiquei muito feliz com essa escolha. Só que eu acho que o deslanchar, o fazer acontecer, não é porque eu pensei em dinheiro, não é porque eu pensei em holoforte, nada disso. Tudo foi consequência do amor pela profissão. Então, ponham amor na profissão, ponham dedicação no caminho de vocês, que lá no final de tudo vocês vão encontrar um sucesso, viu? Muito bem. É isso aí, Rafa. Vou usar esse espaço. Eu queria que os demais professores, por favor, abrissem aí a câmera para o Rafa conhecer nossa família Pitágoras, né? Os alunos também que quiserem abrir, por favor, estão convidados. Olha tudo aí, galera. Então, para a gente matar a saudade, é ou não é, né? Porque eu torço pela presença da Alessandra aí, que eu nunca vi ela no celular, bem, né? Marcela. Vamos abrir a professora Alessandra. Eu tenho vontade de ver a Alessandra no celular. Então, Alessandra, abre aí sua câmera.